Fala, Compliancers! E hoje nós vamos ao 13º episódio do Universo Compliance Podcast. Eu, Isabela Bragança Lima, host desse programa. Estou recebendo hoje aqui uma pessoa ilustre e eu vou começar a dar uma lida na mini bio dela para você ver em que lugar do universo ela tá. Vamos ver se você adivinha. Ela que é advogada com 25 anos de experiência, incluindo 15 anos com foco em compliance, profissional certificada internacionalmente. Ela possui sólida experiência na implementação de programas de compliance nas empresas no Brasil e no exterior. Ela atualmente é diretora regional de compliance e ética e data privacy da não vou falar ainda, não vou revelar. Ela foi head da área de ética e compliance na América do Sul da Avon. Agora eu acho que eu dei uma dica que aqui no Brasil está começando a identificar ela, hein? Onde também ela participou do grupo Rede pela Diversidade como líder da célula de gênero. Ela trabalhou na Alstom Brasil como diretora regional de compliance para a América Latina por 1 ano e por 7 anos como legal e compliance da Mitsui. Ela é membro do Conselho Consultivo de Ações Coletivas da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, membro do Conselho Consultivo do Fundo Brasil de Direitos Humanos e ela é membro fundador do Jurídico de Saias. Esse projeto é maravilhoso. Eu vou falar quem ela é. Ela é Marisa Pérez, diretora regional de Compliance e Data Privacy da Nissan. Muito bem-vindo, Marisa. Seja muito bem-vindo. Produção, bota aquela palmas que ela tá falando de tão longe. Ah! Bravo! Bom dia, querida. Bom dia. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui comigo, assim, tão longe e tão perto ao mesmo tempo, né? Adoraria estar presencialmente com você, você sabe, mas por enquanto aqui direto de Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos, mas no espírito seguramente estou aí com vocês. Ela tá, eu não tenho dúvida disso. Aliás, você sempre está no espírito e na alma, com essa família que a gente conseguiu montar, né? A gente deve toda a gratidão a LEC, né? A nossa família, Verdade. Compliance Mastermind, que a gente levou para a vida, né? A gente leva para a vida. É verdade. O que a gente faz ali, verdade. Dizem que o que a gente faz ali naquela família fica ali, né? Maravilhosa, Marisa. Queria muito, assim... hoje o papo é um pouco diferente porque a gente está fazendo à distância, então o Universo Compliance está fazendo aqui uma adaptação para a gente receber ela, que é maravilhosa, e ela está falando de onde, Mar? Nashville. Olha que o inglês dela tá... Imagina como, né? O inglês dela agora... Morando quanto tempo aí, Mar? Só um ano e 2 meses só que a gente está aqui. Eu estou como diretora, eu estou há 3 anos quase, 2 anos e meio nessa posição, mas morando mesmo só 1 ano. 1 ano. Bom, e a gente vai falar hoje um papo que a ideia é começar assim, a Marisa ela é responsável pela ética e pelo compliance da Nissan hoje, e a gente quer falar, o nosso episódio hoje é ética no dia a dia do negócio, ou seja, com a Marisa eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer um pouco para o mundo real, assim, para o campo prático e tangível, um elemento intangível tão importante e, ao mesmo tempo, tão desafiador de fazer com que investidores, donos de negócios, o time como um todo, né, as outras áreas que não são profissionais e que não manejam esse tema, elas acabam tendo de fazer realmente ter uma clareza. Marisa, então eu queria que você começasse assim, falando pra gente, primeiro, o que você acha que é ética e compliance no contexto do ambiente empresarial? Como é que a gente traduz isso? Quando eu faço treinamento sobre isso, né, eu fiz um vídeo um dia que eu junto o Cortella, o Karnal e a Monja Cohen falando sobre ética. Mas eu gosto muito da definição do Cortella, né, que ele fala assim, que é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder 3 grandes questões da vida. E por que eu gosto? Porque não importa se é na empresa ou na vida, é a mesma coisa, entendeu? Quero, devo, posso. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. Você tem a paz de espírito quanto àquilo que você quer, ao mesmo tempo que você pode e o que você deve.
Então, é esse conjunto de valores que a gente tem como sociedade, e aí, obviamente, para as empresas, é o conjunto de valores que a companhia entende, que são aceitáveis, que é a forma como ela quer se portar, que a gente tem que considerar para tomada de decisões, né? E aí, não é o Karnal, é o outro pensador, esqueci o nome dele agora, que ele dá um exemplo muito simples, assim, a ética evolui, não é algo estanque, né? Então, ele fala, as formigas... esse vídeo é muito legal, depois você olha que é Café com Filosofia. Ele fala, as formigas, não importa se foi há 2 milhões de anos atrás ou hoje, elas continuam se estruturando da mesma forma, né? O formigueiro funciona do mesmo jeito. A sociedade humana, não. Aquilo que antes era aceitável, que era considerado ético, há 200 anos, 300 anos atrás, hoje não necessariamente é. E esses acordos vão evoluindo. E por isso que a empresa precisa estar atenta a essas transformações da sociedade também. Porque senão a gente fica com um modelo de ética que já não é mais o que a sociedade entende como ético. Ainda mais hoje em dia, quando a gente fala... A gente estava batendo um papo com a Kátia Veloso, ela estava falando sobre os conflitos geracionais que acontecem dentro da própria organização, né? Sim, então sim. Você tem que lidar com situações que... gostei do que você falou, acordo, né? As coisas mudam e o tempo passa e precisa naturalmente acompanhar toda a evolução natural. Mas aí quando a gente, por exemplo, e compliance, Marisa, se a gente... Para essa galera que às vezes fala assim, mas vem cá, quando começa a entender, quando vocês falam ética no negócio, aí vocês me falam do compliance. Aí quando eu começo a entender o compliance, aí você me fala do ESG. Aí quando eu começo a achar que eu estou entendendo, não estou entendendo mais nada. Me ajuda aí. Então, quando eu dou essa aula, eu sempre falo exatamente isso. A ética é o quê? O que a gente quer fazer no mundo? O que a gente entende que é o correto, que é o aceitável? Então, e o compliance é o como. Como que eu vou implementar isso? Uau, maravilhosa. Que processos que eu vou criar para me garantir que essas 3 perguntas estão sendo respondidas e estão sendo aplicadas? São esses processos, é a operacionalização, né, da coisa. É a pôr em prática, tirar do campo da discussão filosófica e trazer para o mundo real. O que tem que ter de processo na companhia para garantir que, ao se tomar uma decisão, isso vai ser considerado, levando os valores, os acordos que a empresa fez, que vai para a área de ESG, de que a gente agora, eu prefiro até falar em sustentabilidade, né, que em vez de falar em ESG, que é exatamente você desenvolver um negócio sustentável, que ele atenda a sociedade de forma total. Eu estava, semana passada, no evento de celebração dos 20 anos do 10º princípio do Pacto Global da ONU, que é o princípio que fala sobre anticorrupção, né? Em que ele fala que os negócios têm que lutar contra qualquer forma de anticorrupção, e a evolução que a gente tem tido nessa área é exatamente essa. A gente não fala mais em área de anticorrupção ou área de compliance, entendeu? A gente agora está começando a cada vez mais falar na área de integridade, porque é a integridade do negócio que sustenta o negócio. É isso, porque e é interessante, né? Porque é cultural. E você percebe que a própria comunicação vai evoluindo. Só que à medida que ela evolui, eu acho interessante porque cada cidade do Brasil, estava batendo um papo com o Zenkner no último episódio, esse que você vai assistir antes do da Marisa, assista. Mas foi interessante porque ele estava mostrando exatamente como que isso vai permeando os próprios estados no Brasil, né? A partir da Lei Anticorrupção Brasileira, da LAC, e como é que vai evoluindo a partir justamente da percepção de integridade, como você falou, na operacionalização, ou seja, você precisa de um profissional, de um técnico para fazer isso, senão quem vai fazer? Aquela famosa história. O Serpa, né, o Alexandre Serpa, ele fala muito isso, e eu dou risada, mas na realidade é o que a gente tem como meta de vida, vamos dizer assim. No futuro, espero que não tão distante, a área de compliance, ela não vai ser tão necessária, porque os outros profissionais da empresa vão estar com o mesmo mindset, vão estar pensando com essa forma, entendeu? Hoje a gente ainda não está lá.
né? Então, em tese, a gente é segunda linha, em tese não, a gente é segunda linha de defesa. Então, a primeira linha de defesa tem que estar pensando, tem que estar com essa mentalidade de prevenção de risco, de imaginar se isso está vinculado, de se questionar se isso está correto com a forma como a empresa se estruturou e tomar as decisões levando essas coisas em consideração. A área de compliance vai vir cada vez mais para ajudar na implementação desses processos e testar, entendeu? E vai sendo assim, uma área mais que vai colaborando, suportando o negócio, mas ela não é responsável por isso, né? Por executar. Agora, para quem não sabe, Marisa, o que é a primeira linha de defesa, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Eu aposto que você que está aí na audiência ouvindo a gente, ela assim, putz, o que é a primeira linha de defesa? Mas assim, se liga porque nos cursos da LEC dá tudo isso lá mastigado, mas a gente vai aproveitar e vai te dar uma canja aqui, que ela não vai deixar você ficar sem saber, não. Bom, tem o COSO, né, que é uma metodologia, né, de classificação de risco, de entendimento de risco, ele se chama, é o Committee of Sponsoring Organizations. Ele desenvolveu esse conceito de 3 linhas de defesa, entende? Então, o significa que a empresa ela tem que se estruturar de uma forma que ela previna problemas, ok? Então, que ela pense gerenciamento de risco de uma forma mais ampla. Então, foi definido essas 3 linhas da seguinte forma. A primeira linha de defesa são todas as áreas, são as funções operativas, é um negócio. Então, eles não existe mais aquela coisa, isso é responsabilidade do jurídico, isso é responsabilidade do compliance, Isso entendeu? É do RH. Não, isso não existe. Então, essas áreas, elas têm que pensar o que precisa ser feito para ter um negócio sustentável. A segunda linha de defesa são as áreas que vão suportar ou apoiar a primeira linha de defesa nessas implementações dos projetos, desse negócio. Então, é a área de compliance, legal, que é o jurídico, finanças, o RH às vezes funciona. Né? Depende, a finanças tem primeira e segunda, tem funções nas duas, né? Que a gente vai ajudar a implementar os negócios e testar para ver se as coisas estão funcionando e corrigir, ajudar em treinamento, em comunicar, em disseminar conhecimento. Terceira linha de defesa é a auditoria interna, ou seja, ela vem para efetivamente checar se tudo que a gente implementou está funcionando como deveria, entendeu? E encontrar essas questões. O pessoal não está enrolando, né? O pessoal não está enrolando. Exato. E eu gosto de e aí, por que ela é a terceira linha? Porque ela audita a segunda linha também, os processos que a segunda linha tem, né? Eu não posso me auditar. E aí eu gosto de brincar que a gente tem tudo isso para manter dentro de casa a questão, porque os problemas vão acontecer, os erros vão acontecer, mas a gente tem que corrigir dentro de casa para que a quarta linha de defesa, que é o mundo exterior, não venha nos penalizar, entendeu? Não venha nos causar, trazer um processo, trazer uma penalidade, uma multa, porque a gente não está cumprindo com a lei, por exemplo. Por exemplo, Marisa, gostei do que você falou, quarta linha de defesa é o mercado, né? Ou seja, no fim do dia quem está vendo. É o mundo exterior, entrega. Né? Quem está vendo o que a gente entrega e como a gente entrega. Exato. Enquanto empresa, exato. eu produzo aqui um super produto incrível, faço um marketing maravilhoso, que ele é lindo, que ele funciona, que ele é sustentável, mas isso da comunicação da empresa para fora. E aí essa galera toda está cuidando para que isso seja uma realidade. É mais ou menos assim? A gente pode... mais ou menos assim, exato. Mas compliance não é marketing, né? Também O que você acha dessa frase? O que você acha dessa frase? Compliance não é marketing. Eu discordo dela completamente. Tanto que está aqui. Eu, quando a empresa que eu estou, eu sou marketing da empresa que eu estou. Eu represento a empresa que eu estou. Então, eu tenho que acreditar nessa empresa, tenho que acreditar nos produtos dessa empresa. Né? Eu consumo a empresa. Mas compliance como assim? Até porque você agora falou uma coisa que é maravilhoso. E eu tenho frequentado alguns bate-papos e gostei do que você colocou, porque as pessoas precisam entender o que é marketing, né? Qual é o papel do marketing? E eu tenho visto muito a compliance dando as mãos para a área de marketing dentro da empresa. Claro que sim. É uma das áreas que a gente tem que trabalhar mais junto, entendeu? Porque a forma como se divulga
a companhia, né, como se faz a propaganda, como se faz a estratégia de marketing da companhia, tem que ser levada toda a parte de ética e compliance em consideração, e agora a privacidade também, outras que estão vindo, entendeu? Então, não é simplesmente, você não vai fazer uma propaganda do jeito que você quer, né? E tudo está vinculado à sustentabilidade da companhia. Qual é o público que eu quero atingir? Qual é a mensagem que eu quero passar que a minha empresa representa? Então, às vezes o povo diz aqui na empresa que parece que eu quero estar em todos os mundos, tudo, né? Mas essa é a visão que eu tenho de ética e compliance. Eu brinco que a gente é como um polvo. É um polvo. A gente tem os tentáculos que tem que estar em todas as áreas, fazendo as pessoas pensarem, se questionarem, porque no dia a dia da operação, você tem tanta coisa para fazer, a primeira linha, tem tanto projeto para entregar, KPI para cumprir, não sei o que você às vezes não tem tempo de fazer as questões necessárias. É isso. E é para isso que a gente existe, para parar a pessoa para pensar, você levou isso em consideração? Você olhou esse processo? Né? Sai do seu mundo pequeno. Então, eu gosto de ver a área de compliance, inclusive, como uma área que faz a ponte muito para a empresa. Então, né, vamos trazer tal área para conversar. Acho que a gente não pensou isso dessa forma. Você acha que compliance o escopo da área de compliance está muito dentro do gerenciamento de risco estratégico, ou seja, saiu Sim. daquele risco operacional, né, deu um salto aí para se ocupar muito mais de fazer a empresa, de ensinar, de trazer técnicas para saber como gerenciar esses riscos estratégicos, ou seja, de longo prazo, né, que impactam essa imagem e reputação. Eu acho que a gente tem estágios, né? Então, tudo depende do estágio que a sua empresa que está. Então, quando a gente começa a falar em um programa de compliance, a gente tem o aspecto principalmente regulatório do programa de compliance. Então, qual é o meu tipo de negócio, quais são as leis, os regulamentos, as regras que eu tenho que cumprir para estar em compliance, né? Tá? Com a lei dos países que eu trabalho. Então, esse é um compliance muito mais regulatório, né? Então, por exemplo, no meu caso, a gente fabrica carro, tem toda a parte de meio ambiente, toda a parte de emissão de gás carbono, airbag, cinto de segurança, todas as coisas que precisa ter para eu poder vender meu veículo, certo? E aí, além dessa, tem a parte do compliance de integridade, né, que é a questão de corrupção, de prevenção, da proteção de privacidade de dados. Então, são todas essas que são os regulamentos que a gente tem que confirmar que a gente está cumprindo. Depois que você estabelece isso, que eu diria que é o mínimo, né, é a base do programa, é o basicão, ou seja, eu estou cumprindo com a lei, né? Estou em conformidade com a lei. Exato. Você começa a evoluir para uma coisa que é o compliance cultural, que é o que eu mais gosto, que é ir além. Ir além disso. Você não tem que pensar só em cumprir a lei, porque a lei, na maioria das vezes, ela estabelece a condição mínima aceitável para você operar no mercado. Mas será que é a condição que você acha que é mais ética? Né? Então, eu gosto de dar o exemplo da licença paternidade, por exemplo, ou da licença maternidade, que é mais fácil. Licença maternidade, por lei, no Brasil, é de 4 meses. Mas várias das empresas que aderiram ao programa de empresa cidadã, ou seja, que pensam na questão social, elas já estendem para 6 meses. Né? Então, começar a ir além do que é o básico, né? Porque aí você está ajudando a transformar a sociedade. E para mim, a área de ética e compliance, ela está muito vinculada ao propósito de um mundo melhor. A gente, no nosso pequeno mundo, no nosso pequeno quadrado, a gente vai fazendo as coisas de forma que, de pouquinho em pouquinho, a somatória desses quadrados, elas ajudam a transformar o mundo em algo melhor. É isso. Agora, Marisa, você falou da empresa cidadã, é algo tão importante, né? E é o que você falou, é cultural. É uma decisão que, na realidade, o cumprir a lei, 4 meses, ok, licença maternidade. E aí, se você é uma empresa consciente, que está em linha, talvez com as empresas que são consideradas cidadãs, você estende isso. Aí queria uma empresa que
muda de ideia. Qual você acha a mensagem que passa, às vezes, para o mercado? Ela muda de ideia. Eu não quero mais ser uma empresa cidadã, eu quero só cumprir a lei. Você acha que isso traz alguma mensagem do ponto de vista, assim, de integridade negativo para o mercado? A empresa que volta Eu atrás, eu acho. não quero mais ser uma empresa cidadã. Assim, muita gente às vezes fala, eu quero proética, eu quero empresa cidadã, porque às vezes fica com. E depois ela às vezes não consegue acompanhar aquilo tudo. E aí, às vezes, ela não tomou a decisão num primeiro momento, de querer, porque ela já pensou lá na frente que ela pode não querer mais. E aí isso vai afetar negativamente a reputação e a imagem dela. Como é que a gente reflete Lida com sobre isso, isso? né? Eu acho assim, essas decisões elas têm que ser tomadas como uma estratégia de longo prazo da companhia, certo? Aonde a companhia quer chegar, que tipo de companhia ela quer ser, que tipo de empresa ela quer ser, né? E obviamente, como a gente disse há pouco, os acordos vão mudando, né? A situação das empresas não é uma situação estanque também. O negócio está indo bem, depois o negócio está indo mal. Então, como que você sustenta esses acordos ao longo do tempo se você está indo mal? É isso que eu acho que se você não está gerando o lucro, que a gente também não pode esquecer, a empresa existe para gerar lucro, né? Claro. Para poder pagar suas Com contas, certeza. pagar seus funcionários e gerar lucro. Se você não está conseguindo isso, a conta está negativa, você tem que começar a ver onde você pode organizar para poder voltar para o estado da conta positiva. Então, por isso que as empresas têm muito planejamento de longo prazo para entender que você vai fazer esses movimentos de forma a ir além do que é o minimamente regulado, de uma maneira sustentável. Não adianta você querer abraçar o mundo e depois não dar conta, né? É isso. Não dá. Agora, eu acho que a sociedade como um todo tem que entender isso também, que vai ter momentos de retração, né? Que não, assim, e nesses momentos de retração a gente volta para, e por isso que a lei é tão importante, porque a gente volta para o mínimo necessário, se for o caso, né? Você tem que ficar no básico. Pelo menos o É, arroz com feijão tem que estar garantido. tem que estar garantido. E é por isso que também a gente brinca tanto da importância da separação das áreas jurídica e de compliance, porque vai ter momentos em que a área jurídica vai claramente falar, não, mas a lei diz isso. E a nossa área vai estar questionando. Mas a gente tem essa missão como empresa, essa é a visão que a gente tem de empresa. Para chegar nessa visão, para cumprir nossa missão, a gente tem que ir um pouco mais que isso, né? A gente não. O compliance nessa linguagem que você colocou, que ficou fácil de compreender, ele não é reativo. E às vezes o jurídico vai ter que ser reativo, né? Para poder defender os interesses jurídicos da companhia. Exato. E tá tudo bem. Né? E tá tudo certo, e tá tudo, faz parte do jogo, e a gente tem que entender que vai ter momentos que você vai avançar num lado e não no outro, e em algum momento você vai ter que segurar e ficar onde você tá, que é o mínimo, é o básico, para poder sustentar o negócio durante o período, né? Então. Agora, como você falou, compliance, gostei desse paralelo, né? Ética, o quê? Né, tá ligado mais à cultura ali, compliance como? Então, como vou implementar tecnicamente, tem processos, tem procedimentos, tem um aparato todo que a empresa precisa prover, né, para poder fazer acontecer. E se a gente parar para pensar, você acha que é mito ou verdade de que para você ter um programa de compliance dentro de uma empresa, de integridade, vamos falar de integridade, seguindo toda essa energia boa aí que você colocou no potinho, ela precisa ser grande, precisa ser uma multinacional, ou seja, uma empresa de pequeno porte, é possível tornar isso uma realidade? E aí, por que eu estou te perguntando isso? Por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque eu vejo muitos pequenos empresários, pequenas empresas, médias empresas, querendo tornar isso uma realidade, até porque escuta muito do mercado, dos próprios clientes, que passam a exigir toda uma adequação, mas quando ele senta para conversar sobre isso, ele fala assim, não, mas isso é muita coisa, eu não preciso disso não, minha operação é pequenininha. Como é que é? Que dica que você daria para esse camarada? Qualquer empresa pode ter um programa de compliance.
tá? Não existe, o que vai variar é o formato do programa da companhia, da empresa. Então, por isso que a gente começa, antes de qualquer coisa, para implementar um programa de Ethics Compliance, a gente tem o famoso, como é que fala em português? Risk Assessment. Análise de riscos, né? Muito obrigada. Você sabe que a gente tem que fazer a análise dos riscos, né? Então... Tem que fazer esse estudo, que é a análise dos riscos da companhia. Quais são os riscos? O que a minha empresa precisa se prevenir? E aí você vai estruturar o programa com base no seu risco. Então, eu até brinco muito, para muita empresa, o risco de corrupção não é tão grande. Talvez o risco de direitos humanos é maior do que o de corrupção, ou de meio ambiente é maior. Então, você tem que pensar o que você precisa. E para empresas pequenas e médias, é óbvio que você não vai ter uma área separada, independente, porque vamos combinar, eu já fui microempresária. Você tem a área administrativa que faz tudo, né? Ela é RH... Ela é RH, DP, financeiro, administração geral, no meu caso, que eu tive, a pessoa era advogada, então você combina um monte de funções e uma função administração geral, certo? E essa função que tem que ter. E aí o que acontece para as pequenas e médias empresas, você precisa ter só um suporte para saber o que você precisa colocar em processo na companhia para ajudar você a gerenciar esses riscos que você verificou que a empresa tem. Então, você não vai ter um programa de compliance como eu tenho, né? Que tem uma área independente, com pessoas focadas só nisso. Então, mas o mínimo você tem que ter, o que a gente brinca. A Rogéria Jeremec, que é compliance officer da Latam, ela brinca sempre, fala assim... Beijo para a Rogéria. Você tem que ter um canal de denúncia, um canal de reporte, uma linha direta em que os funcionários se sintam confortáveis para poder reportar questões, certo? Ela falou, a padaria da esquina pode ter, você põe uma caixa de sugestões lá, entendeu? Não é que você precisa ter... Você precisa ter um canal externo, online, não sei o quê. Não, porque, né, não faz sentido na padaria você ter tudo isso, ainda for uma padaria pequena, não aquelas redes grandes que a gente tem. Então você tem que customizar, ou tropicalizar, ou fazer da forma que faz sentido para o seu tamanho, para o que você precisa. E alinhado com os valores da sua empresa, né? É muito mais considerar o que eu quero ser como companhia, e aí se estruturar dessa forma, mas qualquer empresa pode fazer. Agora, você falou a palavra tropicalizar, eu já senti até um frio na barriga aqui, né? Porque essa palavra é muito comum quando a gente está numa multinacional, no contexto de uma multinacional, e você tem sempre chefes lá fora, ou seja, nas suas funções de Chief Compliance Officer e Chief Legal Officer, e cada um, enfim, com um nomezinho, dependendo de cada estrutura interna de cada empresa. Mas, Marisa, é desafiador essa palavrinha, porque ela passa por um exercício de você ter que ter uma conversa muito estreita, um relacionamento muito estreito, para poder explicar esse depara, né? Assim, eu consegui entender o tropicalizar como um depara. O fora do Brasil versus Brasil. E aí, quando a gente fala de Brasil, é sempre muito desafiador contextualizar, né? Trazer essa realidade de Brasil para fora. Aí eu queria que você falasse, até por vivenciar, né, essa experiência internacional, não só em multinacionais que já passou, mas agora está fora mesmo. Qual que você acha que é o maior desafio nesse processo de tropicalizar padrões e comportamentos e legislações e políticas, procedimentos de países diferentes e às vezes dentro de uma mesma organização? Como é que... eu acho que eu, por exemplo, hoje eu sou responsável pelas Américas, né? Por isso que eu estou morando aqui. A nossa sede nos Estados Unidos, que é a sede regional das Américas, é em Nashville. E eu sou responsável do Canadá até a Argentina. A gente tem escritórios no Canadá, Estados Unidos vários, México, Brasil, Peru, Chile e Argentina. Saiu do Brasil, né? Então, olha quantas realidades. Então, só na minha pequena região, Américas, que não é pequena, é bem grande, a gente tem 4 idiomas. Então, tudo que eu faço
eu começo que eu tenho que, qualquer política que a gente implementa, treinamento, tem que ter 4 idiomas, português, espanhol, inglês e francês. Você está falando, então, que você pega Canadá, Argentina... Do Canadá à Argentina. Do Canadá até a Argentina, tá. Isso, tá? Então, isso é a primeira coisa. Então, quando você pensa num programa, é a mesma coisa. Qual é o mínimo necessário? Eu tenho que ter uma política. E essa política, ela tem que ser a mesma para o mundo inteiro, certo? Ou para a região inteira. Essa política tem que estar disponível em todos os idiomas que a operação opera. Então, né, todos, no meu caso, são 4. Só que aí, obviamente, que é a questão da tropicalização, eu preciso ter algo, talvez, um pouco mais específico para o México, para o Brasil. E aí que vem a área local para dizer, olha, aqui, essa política, eu preciso de um procedimento a mais para complementar o que a política não está dizendo. Então, um exemplo simples, a nossa política global de Gifts and Hospitality, de presentes. E hospitalidade, né? Gifts and Hospitality. A Cherry, falar de hospitalidade, eu lembro da Cherry. Ela define um valor que a empresa considera como aceitável, né? Então, sei lá, $100, vamos dizer assim. $100 para presente. Isso, que aí qualquer coisa acima de $100, você tem que fazer o formulário de disclosure, né, para pegar aprovação, registrar por que você está dando esse presente, por que você recebeu, e você faz uma análise para ver se não tem um conflito de interesse, né. Aí você vem para os países do que eu chamo América Latina, $100 é muito dinheiro. Dá quanto hoje? Dá uma grana, né? O dólar tá entendeu? 5 e blá. No Brasil dá quase R$600, entendeu? No México é muito mais, né? Vamos ter que falar o dia, né? Hoje é dia 3 de... A gente está gravando, estamos falando do câmbio aqui do dia 3 de outubro de 2024, porque 2030 já vai estar outro, vamos ver quanto vai estar em 2030. Mas hoje é mais ou menos isso, então, aí o que acontece? Então a gente faz um procedimento dizendo que para a América Latina, a política, o valor é de $65, ele não é de 100. $65. Eu reduzo, porque aí você tem um ticket médio que faz um pouco mais sentido para a região, entendeu? Então você começa a tropicalizar. Dá uns 300 e tanto. 305. Então, até R$300 o funcionário pode receber sem pedir uma autorização. Exato, desde que não seja frequente, que não seja, né? Tem outras questões que se levam em consideração, né? Digamos que é uma vez por ano. Você vai receber um presente de fim de ano, certo? Que é bem comum a gente receber aquelas cestas de fim de ano. Nosso limite é R$300. Tá. Qualquer coisa que é acima de R$300, você tem que informar a companhia e a gente vai definir se você vai poder aceitar ou não. Entendeu? Basicamente é isso. Mas isso é uma tropicalização, certo? Porque o que foi definido no mundo inteiro não faz sentido para a gente, né? A gente tem que ser um pouco mais restritivo por conta das condições assim. Então, outro caso simples, a questão de verificação de fornecedores, né? A política do Peru, por exemplo, por Peru e Colômbia, eu não tenho Colômbia, mas eu sei que é assim na Colômbia também, ela define que por conta da prevenção de lavagem de dinheiro, que você tem que fazer revisão de todos os fornecedores, não importa o grau de risco. Tá, você tem que verificar a integridade de todos. Você tem que fazer o screening, né? Fazer a verificação de todos. A due diligence para todos. Ao menos o screening, né? Ao menos as watchlist. Mas e os outros países daquele de formulário ou... Não, pelo menos o screening, que é só checar o nome. A maioria dos outros países, não. Você consegue aplicar uma matriz de risco e definir, olha, eu vou fazer uma due diligence, né? Fazer uma análise dos que a gente considera de alto risco. Porque o número de fornecedores é gigantesco. Mas para o Peru, não. Para o Peru, eu tenho que fazer de todo mundo. Porque a lei do Peru pede isso. Então, você tem que ir adequando. E no Brasil, dentro do mundo do Brasil, é a mesma coisa, né? Eu lembro que quando eu estava na Alstom, teve uma campanha global de comunicação de ética e compliance, em que tinha uma cesta de maçãs lindas, e aí uma maçã estava de outra cor. Eu falava, você jura? Isso não vai fazer sentido nenhum no meu país. Ninguém vai entender o que você está querendo dizer. O que são maçãs? Para que maçãs? Essa maçã de outra cor é a maçã podre que está, entendeu? Se você tem que explicar muito a coisa onde você está, é porque não está fazendo sentido.
porque o entendimento e aí que entra a parte local, né? E mesmo no Brasil que é um país de dimensões continentais, algo que eu uso para comunicar em São Paulo não necessariamente vai ter o mesmo efeito no Pará. Então, você precisa pensar formas diferentes de comunicar, de fazer sua mensagem chegar em cada um desses públicos. E a gente já escreveu um artigo sobre assertiva, né? A tal da comunicação assertiva. Tem que produzir efeitos. Não é falar bonito, tem que produzir efeito. Né? Você lembra que a gente já escreveu um artigo juntas falando exatamente isso. Aliás, tá aqui nosso volume 2. Foi no volume 2 do livro da Alec, que tá aqui, ó. Eu botei dilemas e soluções práticas de compliance. Aliás, não, o nosso é esse aqui, né, que eu coordenei. Que a gente fala da comunicação, dilemas. É um dilema. Então, é isso. É verdade. E Ju, você não me escapa, não. Já coloca na agenda aí que eu não quero saber que o Universo Compliance Podcast tá a 1000 e não para. Mas, Marisa, agora que você fez esse online comigo, você já começa a expandir agora eu chego aqui, ó. Mundo. Eu sou o Universo Compliance, eu sou o universo, eu chego em tudo. Mas, Marisa, eu aposto que tem muita gente da audiência que está ouvindo esse podcast e tá assim, poxa, ela comentou sobre riscos de direitos humanos, relacionados a direitos humanos, mas eu tenho dificuldades, às vezes, de entender o que seria isso na prática, né? O que está ligado na prática? É o quê? É o relacionamento no dia a dia do funcionário, entre as pessoas. E tem outras perguntas aqui que eu já deixei no radar, mas eu queria ir por partes no nosso bate-papo aqui. Então, queria que você falasse com a audiência que tipo de cuidado é importante a empresa ter e que tipo de entendimento que as pessoas precisam ter quando está justamente nesse quadradinho, né? Direitos humanos. É uma área que eu estou estudando muito também, porque ela está crescendo mais, né? Essa área de direitos humanos em que a gente, como empresa, tem que garantir que tanto a empresa em que a gente trabalha, como as empresas com quem a gente trabalha, elas respeitam os direitos humanos, ok? Então, um exemplo simplório a gente não contrata de empresas que utilizam trabalho escravo, que utilizam trabalho infantil, certo? Então, como é que zero, né? Como é que eu consigo confirmar que essas pessoas, que o meu produto não vem de uma empresa que tem essa questão, né? Ou, por exemplo, que o meu produto não vem de uma região em que é a região que a gente chama de conflito de minerais, tá? Muito vinculado à questão de direitos humanos. Não sei se você sabe, tem algumas substâncias, vamos dizer, alguns minerais, né? Tungstênio, não sei o quê, que é utilizado para um monte de coisa e que a gente, leigo, não sabe. Né? É matéria-prima para um monte de coisa. E elas vêm de algumas regiões da África, onde é região de conflito, por isso que fala conflito de minerais, porque tem guerra, e a guerra é exatamente para ter o poder sobre essas regiões, para poder comercializar esses minerais. Esses recursos. Então, eu não posso, como empresa, comprar desse lugar, porque eu estou comprando e eu estou fomentando o conflito, eu estou fomentando essa guerra. Então, isso também é um desrespeito ao direito humano. A empresa tem que garantir a questão do mínimo, em que os direitos dos trabalhadores, que de acordo com as leis de cada país, são respeitados, você cumpre com a legislação trabalhista de cada país que você opera, no Brasil, no caso, que você cumpre com o direito de associação sindical, né, também. Então, tudo isso junto faz a questão dos direitos humanos, que a empresa não pratica assédio, né, que tem práticas para prevenção de assédio, e agora até mais, desde a pandemia, e está vindo cada vez mais forte, que é uma empresa que pensa na saúde mental dos seus empregados, não só a sua, mas dos seus fornecedores, entendeu? Então, essa é a área de direitos humanos um pouco, que a gente está tendo. E o compliance que se ocupa disso, né? Ou seja, esse é um escopo que fica para depende da companhia,
tudo depende da empresa. Empresas maiores acabam colocando, às vezes, dentro da área de supply chain, né, da rede de fornecedores, porque aí ela tem uma área específica que vai focar só nisso, porque é muito regulatório. Outras empresas menores, a função de compliance abraça tudo isso, porque ela tem que ver todas essas áreas, mas a gente vai cada vez mais falar sobre a questão de direitos humanos, porque, mais uma vez, a gente fez o mínimo necessário, então todo mundo tem direito ao trabalho, né? Mas aí é como garantir que você não está sendo explorado, que seus direitos estão sendo respeitados, que você trabalha as horas que são as horas aceitáveis, que não se abusa de hora extra, que se paga as horas extras quando precisa pagar, o acordo de banco de horas é respeitado, né? E coisas do gênero. Agora, na linha do que a gente falou sobre tropicalização e o que você falou em relação a due diligence, de integridade mesmo, de terceiros, né? E cada país tendo os seus requisitos, suas exigências que devem ser observadas. E no contexto, por exemplo, de uma organização em que, às vezes, ela dispensa, a política global, ela dispensa olhar os riscos de integridade que, às vezes, são de grupos específicos. Por exemplo, como se for uma Big Four, se for um escritório de advocacia, fica dispensada a avaliação de risco de integridade. Como que você vê, Marisa, na prática, em se tratando de Brasil, e aí a gente está falando de uma tropicalização, né? Ou seja, quando se tem essa política global, que parte da premissa que eu estou contratando grandes organizações, ou então o elemento é confiança, e a gente sabe que a contratação de escritório de advocacia é confiança. Como é que fica, sob a perspectiva de riscos de integridade, a dispensa, né, de se olhar, ou seja, ainda mais agora que cada vez mais está sendo falado no Brasil que os escritórios de advocacia precisam implementar programas de compliance. Sim, então, como é que às vezes eu vou dispensar o próprio escritório de ter, né, ou de ser avaliado? Esse é um ponto que não tem resposta pronta não, mas é uma reflexão da nossa mestra, eu queria que ela compartilhasse aí a visão. É engraçado você perguntar isso, porque eu estava numa reunião ontem com o meu time para falar exatamente do nosso processo de due diligence de fornecedores e definir quando que a gente vai fazer, o que vai fazer. E eu falei, gente, mas a gente sempre tem exceção à regra. Sim. A exceção não pode ser a regra, mas você tem que ter exceção. Então, digamos que eu tenho essa dispensa, mas por isso que é importante sempre você ter profissionais no local que você opera, né? Na cidade, no estado que você opera, onde a sua operação é maior. Porque nada como o que a gente escuta do mercado. Né, o que você ouve, o que você vê de notícia, não adianta eu daqui, agora que eu estou um ano e tanto fora do Brasil, eu não sei o dia a dia do que está acontecendo no Brasil. Eu escuto alguma coisa lá que outra. O meu profissional, o Denis Baceto, oi Denis, que tá aí. Maravilhoso Denis, ele deixou lá dicas riquíssimas na palestra da LEC desse ano. Exato. A galera do financeiro ficou atenta às planilhas que ele falou, que precifica tudo. O Denis é meu ponto focal para me dizer, olha, se a gente for contratar esse escritório, talvez seja melhor a gente fazer uma verificação, porque tem ouvido de colegas, né? Corre a boca pequena né, sobre isso, de coisas. E aí você vai fazer uma exceção, você não tem que. Isso é necessário, porque o que acontece no mundo não necessariamente se reflete no seu dia a dia. Então, eu acho que toda regra tem que ter a sua exceção e ser tratado dessa forma como necessário. As Big Four é um pouco mais complicado, né? Porque elas têm um monte de questões, porque operam Então, é entender como que essas empresas estão tratando os problemas, porque eu acho que isso também é uma mensagem muito importante que a gente tem que sempre passar. Eu que trabalhei em 3 empresas quase que tiveram questões de compliance, investigações relacionadas a compliance, seja de cartel, seja de anticorrupção. Todo mundo está sujeito ao erro, todo mundo está sujeito a falhar. Não é porque você tem um programa de ética e compliance que você nunca vai ter problema na vida. Pelo contrário, né? Isso não existe. Né? O risco zero não existe, certo? O que existe é como você responde ao problema quando ele acontece.
você assume a sua responsabilidade, você entende que os processos que você tem na companhia falharam, e você corrige, você toma medidas para melhorar, ok. Então, é isso que importa. Então, amanhã, não significa, se eu fiz ontem, não significa que eu vou fazer amanhã. Então, você tem que ter essa noção. Então, as Big Four têm um monte de coisa que elas passam de problemas, até porque é uma operação gigantesca, no mundo inteiro. Agora, se elas respondem de forma correta, pagam a penalidade que tem que ser paga, implementam processos de melhoria, eu vou parar de operar com elas? A mesma coisa no escritório. O escritório na área de advocacia é um conjunto de profissionais, né? Então, por isso que eu adorei você falar da área de compliance para os escritórios, porque eu tenho pensado muito nisso. Está na hora de os escritórios terem uma área mais enfocada. Eu sei que tem alguns que têm. O compliance, né? E não ser a área de compliance para externos, mas a área para o interno, né? Para a área... Para o interno. Aqueles, tenho certeza, porque é um conjunto de pessoas, da mesma forma, que tem que trabalhar pensando com uma visão, uma missão igual, só que cada um tem o seu nível. Existe uma frase que eu gosto que é assim, todo mundo fala do senso comum, mas não existe senso comum, né? Cada um entende o que é aceitável de uma forma diferente, por isso que a área de compliance também existe para definir assim, esse é o senso comum da empresa, é assim que a empresa pensa. Você pode até não concordar, não ser o seu limite, então, o limite dos R$300, vamos dizer assim. Você pode até achar que um pouco mais não é problema, mas a empresa entende assim. E aí outras pessoas podem achar 300 é muito, mas é o que a empresa entende. Você tira do campo subjetivo, né? Você profissionaliza o que você colocou. Você percebe que a gente está começando a dar um elemento muito mais tangível para a importância do compliance e da ética no dia a dia do negócio. E eu acho que a audiência aqui vai começando a entender que é um trabalho que, de fato, acaba respingando, acaba remetendo ao próprio valor da marca, né? Sempre, a marca sempre mostra muito mais consistência, muito mais força quando ela, de fato, se ocupa e cuida e dá atenção a tornar mais profissional o teu próprio time. Né? Assim, sua própria... E aí, pensando nisso, pra gente... Eu queria ficar fazendo várias... Vocês viram que eu tô aproveitando aqui e tô aprendendo muito, porque eu absorvo... Cada vez que eu bato papo com ela, ela vai me trazendo dicas práticas, situações práticas, porque tem muito isso, né? É o dia a dia, é a prática e é a melhoria contínua, e é isso que vai dando consistência, qualidade. E aí, o que você falou, né? Errar... É humano. Errar Total. vai acontecer. Mas eu preciso saber o que eu vou fazer com que a vida vai fazer comigo quando eu errar. Então, eu posso ter uma resposta, né? Eu não preciso preparar a resposta só quando a bomba estourar. Você já tem que estar organizado. E aí, pensando nisso, Marisa, eu estou aqui com o nosso quadro que a gente vai começar... para a gente seguir aqui aos finalmente, porque eu tô com a agenda aqui de uma super internacional, então eu tenho que ficar ligada na agenda ali dela de compromissos subsequentes, porque eu sei que não é fácil, ela fica realmente a mil. Mas eu queria muito fazer o quadro do Harry Potter, mas tem que estar aqui ao vivo, então já fica o convite para quando estiver pelo Rio de Janeiro, vai passar aqui no Lux Studio, gravar o Universo Compliance Podcast ao vivo comigo aqui, e se não responder a pergunta, vai chupar a balinha do Harry Potter. Então a gente vai fazer aqui com ela. Eu trouxe aqui, ela assistiu o filme Divertidamente. E a gente sabe que Marisa, quem conhece Marisa, sabe que ela adora trabalhar compliance com o elemento pessoas. Para ela, eu acho que é o mais importante. A gente fala PPT, né? Pessoas, processos, tecnologia. Então, em primeiro lugar, as pessoas. E aí, obviamente, pessoas têm emoções. Pessoas choram, pessoas riem. E se você não conquista, eu aprendi com o Almirante que se você não conquista a mente e o coração, a gente não consegue alcançar essas vidas e não consegue transformar. E então eu tô trazendo para ela aqui as emoções do Divertidamente, que ela viu esse filme. E a gente tem alegria, tristeza, raiva, medo, nojinho, vergonha, inveja, tédio, ansiedade e nostalgia. Eu vou fazer... Você já está com o Divertidamente 2, né? Você já está na fase adolescente. Eu tô com a mente 2. Eu tô aqui com a mente 2 e eu quero que ela traga aqui com a gente, que ela divida com a gente, que eu vou falar uma emoção, né? De todas essas emoções que eu falei aqui, eu vou falar uma emoção
E imagina você, compliance officer, de uma empresa que tem, digamos que, o desafio de implementar o programa de compliance. Essa empresa está começando, esse profissional, ela já até ri, que ela já sabe quais serão as emoções que surgirão no meio do caminho. Mas esse profissional, ele acabou de conseguir convencer a liderança de implementar um programa de compliance, está engajado, está animado, está ali, né, motivado com o projeto. E aí, quando eu falo para você, a primeira emoção do Divertidamente, alegria. O que te vem à mente pensando nesse contexto, nesse cenário que a gente está falando aqui? Acho que é exatamente isso que você colocou. A pessoa acha que vai transformar o mundo, então ela está em êxtase, porque vai conseguir fazer algo de novo, que vai impactar positivamente na companhia e no mundo. Então está alegre, feliz, pensando, vou transformar o mundo, sou capaz, eu consigo. Conseguiu, bom, tá alegre, né? Ele conseguiu convencer o chefe, ou o dono, enfim, o que quer que seja. E aí, pensando ainda nisso, tá? O projeto programa de compliance, implementar esse programa. E aí te vem a emoção tristeza. Tristeza. Pode ser qualquer etapa dessa caminhada, dessa jornada. Ele se depara com tristeza. Entendi. Eu acho que a tristeza é nos momentos em que não consegue implementar do jeito que imaginou, que a gente tende a imaginar um círculo perfeito, um processo, né, do começo ao fim, e não leva em consideração os tombos que teremos no caminho. E aí você fica triste, porque você não pensou naquilo, e não imaginou que isso poderia acontecer. E num processo de implementação ou manutenção de programa, nada flui perfeitamente, né? Então, assim, tem que levar em consideração e eu acho que subdimensiona, a gente às vezes subdimensiona, porque acha que vai conseguir, vai fazer, vai colocar, entendeu? E não entende que há muitas pedras no caminho e que você tem que lidar com as pedras. Mas você acha que de repente, esse compliance, ele de repente não... que pode ter acontecido para ele, de repente, achar que poderia mais... De repente não ouviu as pessoas e aí... Sim, com certeza, né? Porque ele fez o primeiro passo, convenceu a empresa, convenceu a liderança de que precisa. Isso é só o primeiro passo da caminhada. É a alegria, mas é só um pequeno passo, porque o processo, ele não é o único responsável, né? O programa tem que ser implementado pela companhia, não pelo profissional de compliance. Então, todos da empresa têm que abraçar, têm que querer ter o programa, e tem que refletir a companhia. Então, não existe um de prateleira que você pega, é isso aqui que você precisa fazer. Então, se você não escuta os outros, se você não faz os alinhamentos necessários, né, e muitas vezes você não faz... a negociação necessária, então você nunca é como você acha que tem que ser feito, né? É aquilo que dá para ser feito naquele momento, daquela forma, com o que você tem de recurso, com o que é possível. Então, isso tudo pode ser muito frustrante, pode trazer tristeza. Traz tristeza. Ainda mais se às vezes ele pega lá o que está no manual, aí quer levar lá bonitão, aquela planilha maravilhosa, e aí ele, putz, raiva. Aí vem a raiva. Nossa, muita, porque aí ninguém me entende, ninguém sabe o que precisa ser feito, ninguém me escuta, né? Tá tudo uma desgraça aqui, não consigo colocar. Eu vou sair da empresa porque eu não tenho apoio da liderança, né? Algumas pessoas, eu acho que elas acham que o apoio da liderança é estanque. Eu consegui, vou. Não, gente. Eu tô hoje com essa frase, porque hoje de manhã eu ouvi a música do Lulu Santos, a vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito, tudo na vida é assim. Então, até o apoio da alta liderança vai ter momentos que ele vai estar mais forte, vai estar mais fraco, você tem que continuar, não existe, eu consegui, vai acontecer, entendeu? E por isso que eu acho que cada vez mais a gente tem que, como profissional, entender a importância da inteligência emocional. Como que você lida com tudo isso? Como você lida com essa frustração? Porque se você fica com raiva e vai responder com ódio no coração, é que você não vai fazer mais nada, né? E vai sair, né? Vai desistir? Vai desistir no meio do caminho, e vamos combinar, quem paga as suas contas? Se você só...
E a raiva vai vir, né? Ou seja, vai Vai, acontecer. é Vai uma emoção acontecer. normal da gente. É uma E como emoção. você lida com essa raiva, né? Esse é o momento de talvez desligar o computador e ir para casa, ou você está em casa só desligar o computador e respirar, e fazer um exercício, e ver um filme, que você não vai fluir bem nesse dia. Vai assistir a podcast da galera do Clacast lá de cinema, pega Exato. pipoca. Ué, tem que saber. Isso é verdade. Esse profissional vai sentir raiva porque ele vai encontrar essa situação no meio do caminho, essa emoção, mas ele tem que saber que ele também assessora. Dizem que Compliance Officer também participa do assessoramento da política de gestão de crise, né? Algumas empresas sim, na Né? maioria, né? Algumas sim. E então, como é que ele vai fugir da crise? Né? Não pode. Mas é aí que a gente vê a resiliência de cada um, para entender que a crise vem e como você resolve a crise, né? Aí vem a parte que inveja. A Inveja. inveja, porque a gente sempre acha que a grama dos outros é melhor do que a nossa. Então, A parada o do programa budget, será? não só o dinheiro, né? Mas você olha as outras empresas, aí você olha, se você é de uma empresa pequena, você olha uma multinacional, você acha que está tudo bem. Eu lembro quando eu trabalhava na Mitsui, uma vez eu fui num seminário e ficava assim: mas você está na Mitsui. Na Mitsui eu era equipe, Eu sozinha. keep. Entendeu? Na Alstom era equipe. As pessoas acham que a gente tem que uma equipe enorme à disposição, todos os sistemas do mundo, né? Ninguém tem isso. Não, Ninguém tem. isso é Entendeu? utopia. Não existe. Então, não acredite que a grama do outro é melhor que a sua, é mais verde que a sua. Não é. Cada um tem seus desafios, entendeu? Ou seja, vai rolar aquela invejinha do programa do compliance da empresa vizinha, mas na verdade, no fundo, às vezes aquele grande que eu olho, às vezes é só um profissional que está conduzindo tudo, Exato. né? Sim. Bom, muito bem. E aí vem o medo. Esse medo, a emoção medo surge no meio do caminho. O que pode ser? Eu acho que o medo não é no meio do caminho. Eu acho que a emoção, o medo surge diaturnamente. O tempo todo, né? A gente tem sempre o medo de errar, medo de falhar, medo de não conseguir implementar, medo de estar indo pelo caminho mais complicado, medo de não conseguir os acordos. E isso é a beleza do ser humano, né? Porque você continua caminhando para frente, mesmo com medo. Mesmo com medo. Vai com medo, mas vai. O medo faz parte, não tem como você não ter, é só você tem que ter a esperança, que era né, a certeza de que por isso que o seu propósito tem que estar tão vinculado com tudo que você faz, Tem que ser entendeu? forte, né? E, por exemplo, às vezes é uma mulher, né? Uma mulher liderando um programa onde ela tem Muitas que ter vezes. habilidades, uma boa comunicação, uma boa oratória. Faz sentido, Marisa? Assim, você acha que às vezes o medo pode surgir fruto, às vezes, de falta de falha na comunicação, na boa comunicação dessa mulher ou com a equipe, com o time. Às vezes acontecem muitas situações no corporativo que são muito desafiadoras, né? E a gente percebe situações que talvez a gente precisa fortalecer mais, né? O podcast também tem essa função, né? Assim, ajudar mulheres que estão aí liderando posições que são bem importantes. E às vezes vai surgir o medo na carreira e ela precisa saber que, assim, de novo, tudo passa. Né? Tudo Não. passa. E que o homem também tem medo. A diferença é que eles disfarçam melhor, talvez, Ah, entendeu? Ou, gostei. ou eles têm a famosa síndrome de impostor para o homem não existe tanto, né? Eles têm menos síndrome de impostor do que a gente. Então, é lidar com essas emoções e entender cada vez mais que a gente tem a nossa contribuição e ela é fundamental, é a somatória das diferenças que vai fazer algo mais forte, né? Então, sim, eu acho que o medo de se colocar, o medo de, né, ainda a maioria dos espaços de liderança, infelizmente, ainda é masculino, né? A gente está falando faz muitos anos, né, da participação feminina na alta liderança, nos conselhos de administração, mas ainda é pequena, então é uma luta diária, né, É uma luta para isso diária. crescer, e de apoio. Então, por isso, por exemplo, o Jurídico de Saias, quando a gente criou, já vai fazer
15 anos quase, sei lá. Era exatamente para ter essa rede de apoio de mulheres, para a gente conseguir crescer nas empresas, porque a gente vê que o networking, todo mundo dizia que mulher não sabia fazer networking, não sabia se apoiar, que entende? Então, para melhorar isso. E acho que sim, acho que eu não acho que é uma característica necessariamente porque é a mulher, né? Acho que Não tem a ver com gênero, né? não, mas eu acho que tem questões por conta muito mais da. Eu acho que nesse aspecto é a síndrome do impostor. A mulher tem muito mais medo porque ela acha que ela não é tão boa quanto o resto. Então a gente. Não, porque a gente se cobra muito mais, a gente tem uma necessidade de ser 100% em tudo, por achar que senão a gente não está no lugar certo, né? E isso gera medo. E a posição do compliance, a gente percebe que a liderança da mulher nas posições de compliance no mundo, elas estão cada vez mais aumentando. Então, eu não diria, não sei no mundo, mas no Mito Brasil ou com verdade? certeza. No Brasil. No Brasil com certeza. Ou seja, o Brasil está maduro. Nas multinacionais, né, que é o que você falou, que tem o Chief Compliance Officer, aí ainda não, eu ainda vejo mais homem. Ou seja, né? a luta é grande. E aí surge, de repente, aquela nojinho. Ó, nojinho. Não vou, vou dar spoiler, não, mas quando a gente fala nessa luta no mundo ainda ser grande, aí tem uma pecinha do quebra-cabeça da ODS, do Pacto Global da ONU, é exatamente sobre essa luta que a gente está falando, né? E programa de compliance, você é o profissional, vem a emoção, nojinho. O que te vem à mente? Nossa, nojinho. Nojinho. Essa emoção até no filme ela acaba. Nojinha é aquela que fica deitada no sofá, no celular, é Essa é essa? tédio. Não, essa é nostalgia. Essa é tédio, tem a nostalgia. Qual que é o Não, essa é nojinho tédio. mesmo? Tédio fica no sofá. A nostalgia é aquela que aparece. É a velhinha que aparece no casamento. Qual que Sim. é o nojinho mesmo? Agora para eu Nojinho pensar. é. Nojinho. Programa de compliance surge a situação em que você percebeu o presidente não apoia diversidade e inclusão. Entendi. Eu acho que a gente tem que entender, de novo, né? Cada um está numa jornada, né? Eu não tenho como impor a minha jornada a outra pessoa, né? Então, o que eu defendo muito, cada vez mais, apesar de eu ser muito, eu advogar muito na questão de diversidade, equidade e inclusão, eu tenho que entender as diferenças, né? E o estágio que cada um está nessa jornada. Eu adoraria que todo mundo estivesse no mesmo nível de estágio que eu estou, ou que outras pessoas estão, em que entendem que não importa quem você seja, qual o seu background, qual o seu gênero, qual a sua crença, qual a sua opção sexual, e que nada disso impacta no profissional que você é, entende? E que você tem que aceitar essa pessoa e respeitar essa pessoa. Mas aí que eu acho, assim, independente dele não acreditar nisso, né, o presidente, por exemplo, não acreditar nisso, seguramente ele acredita no valor respeito. E é com isso que você tem que trabalhar. Então, tudo bem, eu não preciso promover, né, ativamente a questão de equidade e inclusão, mas eu preciso ter respeito pelas pessoas que estão na nossa companhia. E respeito significa entender que cada pessoa é única, diferente e necessita de coisas diferentes também. E como que a gente, para poder todos juntos chegarmos ao objetivo comum da empresa. É isso. Respeito. Eu acho que nojinho não pode ser uma emoção que o profissional de compliance tem. Nojinho não pode. Ele vai ter que passar. Tem que transformar. Ele tem que transformar. Mas o agora nojinho. você deu uma dica poderosa aí, mentoria Marisa Pérez. Você deu como reagir a situações que de repente pode surgir. Putz, eu já vi uma situação dessa, né? Prática. A pessoa ela não queria de forma alguma falar sobre isso no ambiente corporativo. Porque achava que isso daí estaria estimulando algo que ele não concorda. Mas só que quando você está dentro do ambiente da empresa, você tem, exatamente como você falou, você tem diferentes seres humanos com opções. E a empresa tem que cumprir a Constituição, né? A Constituição não faz diferença de raça, credo, cor.
opção sexual, de nada. Então, o ambiente tem que ser de respeito. Maravilhoso, Exato. Marisa. Excelente. E assim, ansiedade. Aí surge uma Essa, ansiedade. essa é diária, essa é diária. A Ansiedade. ansiedade, ela é diária. Programa de compliance e ansiedade. Vai rolar um floral? Vai rolar um floral daqueles que você vai virar? Tudo, tem que rolar tudo. Para o profissional de compliance tem que rolar tudo, porque a ansiedade é diária, né? Vou conseguir, não vou conseguir, tá no caminho certo. Preciso falar, convencer tal pessoa. Então, praticar muita meditação é necessário para o profissional não ficar maluco no meio do caminho. Então, mas eu não sei se estatisticamente... Eu sei que burnout nas organizações tem sido algo que tem chamado muita atenção, tanto que mês passado, né, a gente falou muito sobre a ODS 3, saúde e bem-estar, e uma das coisas que acaba sendo silenciosa, né, é você realmente bater um papo com o colega do lado, que às vezes está sentindo, sim, situações, mas às vezes você também não está dando atenção àquele... Você tem muitas outras coisas, e cada um quer viver a sua vida, e tem as suas coisas, e tem os seus afazeres, e o tempo engole, né? Surge essa situação de ansiedade. Ou seja, o que você acha que um profissional como você acha que ele deve reagir nessas situações de ansiedade? Você acha que ele acaba se atropelando? Ele acaba colocando a carroça na frente dos bois? Ele acaba, né, distorcendo, ganhando inimizade? Sim, com certeza. Eu falei outro dia, acho que num podcast da LEC, que a profissão, o líder é uma posição muito solitária, de forma geral. E para mim, o profissional de compliance, o líder de compliance é extremamente solitário. Porque ninguém convida a gente para happy hour, ninguém convida a gente para almoçar, ninguém quer, entende? Por isso que a gente todo ano vai para o congresso da LEC. Porque ninguém quer dar, não importa quão legal você seja, não interessa. Então, a questão da saúde mental, para mim, para o profissional de compliance, ainda tem que ter um alerta maior, porque você está ali vendo os problemas, as dificuldades, querendo fazer, e às vezes você tem a sensação de que você está sozinho no mundo, remando contra a maré. E por isso a ansiedade vem tão forte, porque eu vou me afogar. Entendeu? Não pode. O meu vou me afogar, na sua visão, a empresa vai se afogar, né? Então, você entende que não é você não está fazendo aquilo para você, por isso a ansiedade, porque a gente precisa colocar isso em prática. E aí, a gente volta para a questão de análise de risco. Então, por isso você tem que ser objetivo, entender que você não vai conseguir fazer tudo. Não vai. Você vai definir planos de médio e longo prazo para implementar. Então, a gente vai começar por área A, B e C, e na área A, B e C, eu vou definir qual é a minha prioridade 1, prioridade 2, e aí você vai. É uma jornada de, no mínimo, implementar um programa de compliance numa empresa, no mínimo, não importa o tamanho que ela tenha, para mim, na minha visão, é de 3 a 5 anos. Perfeito. Ou seja, tem que ter estratégia. Muita. E paciência. Paciência, mais do que paciência, eu acho que é resiliência. Resiliência. Sabe? Você vai precisar... Eu tive um chefe que ele falava, a paciência é amarga, repetindo, né, parafraseando o autor dessa frase, a paciência é amarga, mas os frutos são doces. Vai levar tempo, mas vai ser bom. Sim. Vai ser consistente. E talvez você nem veja os frutos, hein? E aí a gente já tem, na Marinha fala muito isso, é a condecoração dos não envolvidos, né? Você começa uma coisa, você tá deslumbrado com a missão, começa o projeto, se frustra, e na hora da foto, só você que não tá lá. Exato. Por isso que é muito para você com você mesmo. Então é muito bom, Marisa, e acaba que se a gente pode... Isso aconteceu muito, né? E talvez, acho que quando veio o casco do segundo submarino, a gente participou de toda a concepção do Programa de Desenvolvimento Submarino e toda a estruturação, malha de contratos, tudo muito complexo, muito amargo, muito denso. E no final das contas, quando você vai ver, troca governo, e você era uma pessoa que estava trabalhando naquele projeto,
mas na hora da foto você não sai lá. E aí chegamos ao finalmente aqui com Marisa Pérez, ela que é diretora de ética e compliance da Nissan, tá com esse automóvel maravilhoso, que eu aposto que tem uma velocidade, e ele é energia limpa, né? Deve ser. Porque... Esse é o Aria, é o nosso SUV elétrico, esse 100% é qual? elétrico. Esse é o SUV? Chama Aria. Aria. Já está no Brasil? Não, ainda não. Traz para o Brasil, Marisa. Traz para o Brasil. Chama Aria. Exato, ARIYA, Aria. Gostei do nome dele. E esse é elétrico e 100% verde. Então, Aria verde, sim. Nissan verde, Marisa verde. E ela, só falta botar um amarelo pra gente ver a bandeirinha dela aqui, verde e amarelo. Mas, Marisa, queria muito, né, a gente se estender aqui, falar, mas eu sei que é muita coisa. E é muito papo, muita emoção, né? E eu queria te agradecer por esse tempo precioso, você que é minha amiga do coração, do peito, que está comigo nos momentos mais difíceis da minha vida, que eu jamais pensei que fosse passar. E a gente sabe que Deus, ele é tremendo, porque ele traz anjos que no momento do desafio, no momento de todas essas emoções que a gente falou aqui, tristeza, raiva, nojinho, enfim, ansiedade, principalmente a ansiedade, ela vai surgir, mas se você tem um amigo, se você é um profissional que está buscando fortalecer a sua rede, trazendo pessoas, conhecendo pessoas, e alimentando esse relacionamento, como eu, Marisa, Ju, Gabi, Bia, Amanda, a gente tem um grupo muito bom, então, que também ajuda, né, a enfrentar diferentes crises, mas a Marisa é minha queridona de muitos anos, então, muita gratidão, Marisa, por estar aqui comigo, hoje e sempre, e eu queria muito falar aqui nesse podcast mesmo, para inspirar outras pessoas, porque... o amigo, ele vai te dar as mãos no momento da alegria e da dor. E mesmo sabendo que ela está lá longinha... Como diz o MC da minha amiga, quem tem um amigo tem tudo. Tem tudo. E quem tem um amigo tem tudo mesmo. E mesmo ela lá longinha da gente, a gente está sempre em contato virtual. Estou aqui, estamos juntas, vamos caminhar juntas. Faz aí, dá o seu show, que você é maravilhosa, uma brasileira. Brasil exporta, Alex sempre fala isso, Brasil exporta os profissionais de compliance hoje em dia. Então ela está lá representando a gente, o time Brasil, é um time maior. E quero deixar para você fazer a reflexão final e falar com essa audiência que é hoje, amanhã e sempre, né? Vai ficar aí pra gente te ouvir aí sempre que disponível no Universo Compliance Podcast. Em primeiro lugar, agradecer, né, o convite, foi um prazer, adorei fazer esse podcast, né, com você, que eu adoro de paixão, né, e fico emocionada de te ouvir falar, porque com certeza você sabe que a gente está junta nessa jornada, ontem, hoje, sempre. Outra coisa que acho que é importante a gente falar é exatamente isso, né? Não é uma caminhada fácil, gente. Não, as pessoas olham, parece que tem muito. Eu brinco, muita gente fica falando assim, o glamour do compliance internacional. Não é. Entende? As pedras são pesadas do mesmo jeito. Por isso que é tão importante essa rede de apoio, a gente conversar com outras pessoas, entender as dificuldades que todo mundo passa, se apoiar. Tinha um grupo, e eu sinto muito falta disso hoje em dia, porque como eu estava em São Paulo, a gente tinha um grupo lá, tipo, Confraria do Vinho, saía para conversar e beber e dar risada, precisa desestressar, e é muito importante. E acho que um podcast como esse, em que faz essa mescla, né? O assunto é sério, mas você não precisa falar dele de forma sofrida. Ele não pode ser sofrido, porque se a gente não rir do problema, da tristeza, a gente aumenta muito e não consegue encontrar a solução. Então, a gente tem que ter muito bom humor para caminhar nesse processo todo. Foi um prazer enorme estar com vocês, espero que tenha sido gostoso para todo mundo, como foi para a gente. Para a gente foi maravilhoso, né, Marisa? Muito bom. E, bom, fica com a gente, o próximo episódio tá tão incrível quanto esse, e quanto o outro, e quanto o outro, e quanto o primeiro.
E vamos sempre ser assim, fazendo compliance, falando compliance, comunicando compliance de um jeito diferente, com mais humor, com mais mente, com mais coração e fazendo todo mundo ficar na mesma página, refletir e sem respostas prontas, mas dando as mãos e seguindo em frente. Vamos juntos. E não esquece lá no canal Lucky Hub. Curte, comenta e compartilha. E de novo, vamos juntos.